Vamos então começar agora a leitura e comentário da Divina Comédia de Dante e começaremos, pelo início, como deve ser, o canto primeiro do livro sobre o inferno da Divina Comédia de Dante. Então, sem mais delongas, vamos entrar diretamente no texto, na leitura e no comentário que nós faremos desse canto primeiro. Pelo menos nessa aula, uma boa parte faremos a leitura. Se for necessário, uma seguinte aula, concluiremos então o canto primeiro do inferno. E ele inicia assim. Então, eu coloquei em negrito o texto original de Dante na Divina Comédia. Embaixo, coloquei também uma paráfrase em italiano com a explicação. Porque, de fato, o texto é dantesco, o texto da Divina Comédia é um italiano bastante antigo, até mesmo para pessoas italianas, para os italianos, às vezes não é fácil entender a palavra por palavra, o contexto, etc. E muitas versões em italiano vêm com abundantes notas de rodapé explicando o significado das palavras. Então, até mesmo para um italiano nativo, não é simples o texto da Divina Comédia de Dante, por se tratar de um italiano muito antigo. É um pouquinho a mesma coisa para nós, quando nós lemos algum texto em língua portuguesa, por exemplo, a Cantiga da Ribeirinha, etc., que são textos muito antigos. Então, se necessita, às vezes, de um texto mais atualizado. Então, eu coloquei esse texto aqui, essa paráfrase, em prosa, abaixo, em letra normal. Então, em negrito, o texto original de Dante. E ele diz assim: Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Então, toda a Divina Comédia está composta em versos heróicos, nos decassílabos, que é próprio, por exemplo, dos Lusíadas de Camões, todos os grandes escritos épicos, ali da época do Renascimento, etc., são compostos nesse estilo. Então, são 10 sílabas tônicas, 10 sílabas métricas, e Dante usa o terceto, ou seja, são 3 versos, dos quais o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rimará com o primeiro do seguinte terceto. Então aqui, por exemplo, vita smarrita, escura, vai rimar com o seguinte terceto, duro, dura, paura, e o segundo, forte, vai rimar com o seguinte, morte, scorte, e assim sucessivamente, O significado dos tercetos também em Dante não é acaso, em honra à Santíssima Trindade, os tercetos dantescos. Começa então: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, que significa o seguinte, no meio do caminho de nossa vida, eu me encontrei em uma selva escura, visto que a via reta, ou seja, a via correta, estava perdida, ou seja, eu perdi o caminho o reto caminho. Então, esse tema do reto caminho é um tema bíblico muito frequente. O caminho da vida, o caminho da morte. Aqui estamos nesse contexto daquela grande crise de Dante depois da morte de Beatriz. Para isso, relembrem um pouquinho a aula anterior, que falávamos da vida de Dante, onde depois da morte de Beatriz ele entra numa profunda depressão, uma grande crise, da qual ele sai anos depois seguindo aquelas aulas daqueles freis, daqueles monges dominicanos, agostinianos e franciscanos.
E aqui ele diz, nel mezzo del cammino di nostra vita, ou seja, no meio do caminho, na metade do caminho da nossa vida. O Salmo diz que a vida de um homem são 70 anos, 80 anos para os mais robustos. Então, aqui ele está falando desse período de crise que ele passou quando ele tinha 35 anos de idade, que é precisamente ali naquele período da morte de Beatriz, né? Então, no meio do caminho da minha vida, eu me encontrei então numa selva escura. Ele relembra esse período de crise como uma verdadeira selva do pecado, porque de fato é assim. O pecado é uma selva na qual é difícil sobreviver, visto que Dante havia perdido o caminho correto, ok? O caminho da vida. Seguinte terceto. Ai, quanto a dir qual era a cosa dura. Esta selva selvaggia ed aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Ele diz, ai de mim, que é difícil, ou seja, como dizer quanto era, ou seja, coisa dura, ele diz, né, literalmente, é difícil, em outras palavras, traduzindo, dizer o que era, qual era esta selva selvagem. Ele usa essa palavra, né? Esta selva selvagem, áspera e forte. Áspera aqui no sentido de que é espessa a selva do pecado, porque a pessoa que cai, né, vive uma vida de pecado, um abismo chama o outro. E conforme ele vai entrando nessa selva espessa, mais difícil ainda é sair, porque um abismo chama o outro. É como se fosse uma selva viva que devora tudo que tem dentro dela. E de fato é assim, né? Nós vemos, por exemplo, quando abrimos uma trilha no meio da selva, depois de um ano, praticamente, a selva já devorou aquela trilha, com seus galhos, ramos, espinhos, já entra precisamente dentro daquela trilha que foi aberta no meio da selva. Então, a mesma experiência aqui Dante está dizendo com essa situação de crise, de pecado na qual ele se encontrava naquele momento. Que nel pensier rinnova la paura, ou seja, que no pensamento renova o medo, né? Ou seja, que tanto era assim pensar naquela selva que lhe dá medo. Só o pensar aquela selva já lhe dá um terrível medo. Tanta è amara che poco è più morte, ma per trattar del bien che vi trovai, dirò dell'altre cose che vi ho scorte. Ou seja, ele diz assim, tanta é amarga, né, tão angustiosa é essa selva, que a morte parece pouca coisa. É o que ele está expressando aqui, né? A morte para ele, diante dessa selva do pecado, a morte é nada. E de fato é assim, né? Quando a pessoa está ali presa no meio dessa selva envolvente, que tira a liberdade da pessoa, que realmente faz com que ela fique, né, ali presa nesses ramos, nesses cipós, né, enredado nas coisas do mundo, a morte é algo que não assusta tanto quanto essa situação de crise, de pecado. Mas para tratar do bem que eu aí encontrei, ou seja, para falar, para descrever, aqui diz, né, na paráfrase, descrevere il bene, ou seja, mas para relatar o bem que eu encontrei ali, né, nessa escuridão, nessa selva, eu direi as coisas que eu ali encontrei, né, ou seja, ali que eu vi, com as quais eu me deparei, que vi os corte, né, que eu vi nessa selva. Então,
por mais que só o pensamento dessa selva faz Dante tremer dos pés à cabeça, porque ele vai entrar depois na região dos infernos, e que foi tão terrível para ele, mas em vista do bem que aquela visão do inferno trouxe à alma de Dante, então ele diz que vale a pena relatar, porque senão para ele era melhor ficar calado, porque é um lugar terrível, um lugar realmente macabro, é monstruoso o que ele viu ali. Mas em vista do bem que aquilo produziu na alma dele, tirando ele dessa selva selvagem, áspera e forte, então ele vai relatar tudo o que ele viu naquele lugar tão macabro, tão horripilante. Io non so ben ridir come vintrai, tant'era pien di sonno a quel punto, che la verace via abbandonai. Então ele diz assim, eu não sei dizer bem como eu entrei ali. Tanto estava cheio, aqui ele coloca a palavra sono, ou seja, de uma sonolência, porque ele naquela situação daquela selva, ele se encontrava em uma espécie de modorra, de sonolência das coisas espirituais, porque ele estava ali enredado, totalmente afogado nas preocupações do mundo, nas coisas terrenas, no pecado, nessa via da perdição, né? Ou seja, ele fala, tanto era cheia de sono, ou seja, de uma sonolência, uma modorra, como uma espécie de neblina que ofuscava totalmente, ele não sabe como ele entrou lá, né? E tanto era ali cheio dessa situação no momento na qual ele abandonou aquela estrada, né? Ou seja, a via veraz, a via correta, a via da verdade, a via do bem, né? Então, ele não sabe muito bem explicar como ele entrou ali, naquela experiência tão horripilante, tão terrível, tão tremenda. Ma poiché fui al piede d'un colle giunto, laddove terminava quella valle, che me avea di paura il qual compunto, guardai in alto e vide le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta, che mena dietro altrui per ogni calle. Então, é um italiano bem antigo, mas, em definitivo, ele está dizendo o seguinte: mas depois que eu cheguei ao pé de uma colina, ok? Colle, colina, fui junto, né? Cheguei ao pé da colina, onde terminava aquele vale. Então ele compara também essa selva selvagem como um vale. Nós, na tradição cristã, dizemos que este mundo é um vale de lágrimas, né? Então, ali praticamente no extremo desse vale do pecado, do vale de lágrimas, enredado nas coisas do mundo, nas preocupações, afogado por essa selva, ele ali no extremo, ele conseguiu alcançar o pé de uma colina. E este vale, olha só, tinha de tanto medo compungido, ou seja, entristecido o coração de Dante. Então, quando ele chegou naquela situação, que ele não sabe explicar como, ele olhou no alto daquela colina e viu, aqui ele diz as suas costas, né, a sua espalha, ou seja, o seu topo vestido, a sua cima, acima do vale, vestida, ornada pelos raios do planeta que leva, ou seja, que leva o altrui, ele diz, né, alguém pelo caminho direto, ou seja, aqui ele usa em vez de via, calle, né, ou seja, o caminho, a estrada reta. Ok? Então, o que ele, dentro dessa crise, Dante, ele percebe então essa colina
a qual ele vai querer subir, que é a colina da vida santa, ou seja, ele quer sair dessa selva enredada na qual ele está, emaranhada na qual ele se encontra, e começar a subir para ver as coisas espirituais. E essa colina, na sua cima, já está iluminada pelos raios do sol, que é símbolo, então, do caminho do bem, né? A via do bem. Então ele se sente atraído para subir esse monte da santidade. Agora, né, ele continua, então, com essa visão dessa colina iluminada na sua cima, pelos raios do sol, da virtude, ele se sente então atraído para sair daquele marasmo no qual ele se encontrava. E ele diz o seguinte: Allor fu la paura un po' queta, che nel lago del cor m'era durata, la notte che passai con tanta pietà. Ou seja, então com a visão dessa colina iluminada na sua cima, aquele medo se acalmou um pouco, que tinha durado muito tempo no profundo no âmago do seu coração. Aquela noite que ele passou aqui, pietà, né? Pietà, rimando com queta, significa angústia, né? Significa temor. No latim, essa pietas é uma espécie de temor reverencial, é até mesmo um certo temor religioso, quando nós entramos em contato com um lugar sagrado, com alguém sagrado, né, com um templo sagrado, suscita no coração da pessoa religiosa um temor religioso, né, essa veneração, essa é a pietas latina, né? Aqui traduzido na paráfrase como angústia. Né? Então, diante da visão daquela colina, Dante se aquieta um pouco, o seu coração fica um pouco mais sossegado com aquela luz que ele vê. E come quei che con lena affannata uscito for del pelago alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio che ancor fuggiva si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Aqui ele está fazendo uma comparação com um náufrago, com a sua respiração ofegante, né, cheia de afã, afanado, uma respiração afanada, ou seja, ofegante, que olha para trás, né, ou seja, quando ele chega, né, ele alcança a margem, né, o náufrago, quando ele esteve ali à deriva, sendo afogado pelas ondas, e de repente ele consegue chegar até a margem daquele mar. Então ele olha para trás e vê, né, tudo aquilo do qual ele escapou. Dante diz que assim a alma dele ainda estava ali admirada como ele conseguiu chegar vivo até aquele lugar, né? Então, diante daquela visão tão terrível, é como se Dante, no extremo daquela selva escura, ele visse aquela salvação, aquela luz de salvação, e olhasse para trás admirado aquela selva, da qual ainda ele fala: caramba, como eu estou ainda vivo no meio dessa selva tão espessa, tão terrível. Poiché posato un poco il corpo lasso, riprese via per la piaggia deserta, sicché il pé fermo era sempre più basso. Então ele diz assim, que depois que ele conseguiu repousar um pouco o seu corpo esgotado, né, laço, cansado, ele voltou a caminhar um pouco por aquele lugar deserto, né? Então, imaginemos que ele está ali no extremo daquela selva, olhando aquela colina iluminada e com o desejo de subir,
né, de caminhar, subir aquela colina deserta. Sicché il pie fermo era sempre più basso. Ou seja, de modo que o pé firme estava sempre ali, ainda naquela região baixa daquela colina. Ed ecco quasi a cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pel macolato era coberta. Então, olha só que interessante, quando Dante, ele assombrado pela situação em que ele se encontra, que ele não sabe como ele chegou até aquele lugar, ele olha como um náufrago para trás, aquela selva escura e selvagem, e ele vê aquela colina iluminada, e um desejo de sair daquela situação, né, de subir outra vida, a uma vida mais virtuosa, uma vida livre das paixões do mundo. De repente, eis que quando ele começava a subir aquela colina, cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coberta. Ele tem a visão de uma fera, aquele se chama de lonça, uma espécie de onça pintada, uma espécie de leopardo, tudo pintado, maculado, cheio de manchas. Então, quando Dante quer subir a colina da santidade, aparece ali naquela colina, para que ele não suba, uma espécie de besta selvagem, de fera selvagem, toda maculada, toda suja, né, manchada, que é símbolo da luxúria, né, do pecado da luxúria. Então, vem desanimar Dante essa onça, esse leopardo manchado, todo sujo, maculado, que é símbolo da luxúria. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, a frase continua aqui, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi mi impediva tanto il mio cammino, che fui per ritornar più volte volto. Ou seja, e essa fera não saía da frente do caminho de Dante, impedia, né? Impedia ele tanto que ele muitas vezes se sentiu tentado a voltar, né? A voltar para trás, para dentro daquela selva. Então, um primeiro inimigo de Dante, para ele subir na vida espiritual e abandonar as coisas do mundo, era a luxúria, os pecados da carne. Tempera dal principio del mattino, il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando amor divino mosse di prima quelle cose belle. Verso bellissimo pela poesia, pelo retrato che ele pinta aqui. Sì che a bene sperar m'era cagione di quella fiera alla gaeta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sì che paura mi desse la vista che mi apparve d'un leone. Então, ele diz que ele tem essa visão nas primeiras horas da manhã, enquanto o sol estava surgindo no coração de Dante, né? Através daquela colina. Então, o sol subia com aquela estrela que estava com ele quando o amor divino moveu as primeiras coisas belas, né? Aqui Dante se refaz a uma tradição que é Deus, o primeiro dia da criação foi sob essa constelação de Áries, né? Então era, digamos assim, na primavera, ele vai falar da estação Gaeta, né? A Gaeta pele, ou seja, da primavera. Então, aqueles meses de primavera que ele tenta subir ali, né?
nessa colina. Então ele descreve um pouco um dia de primavera que parecia então que ele ia conseguir superar aquela onça manchada, né? Aquela fera toda suja, maculada da luxúria. Mas o que acontece então? Aparece uma outra fera. E la vista che mi apparve di un leone. Um leão, então, aparece para Dante, que ele vai descrever. Questi parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea que l'aere ne tremesse. Ou seja, ele diz assim, né? Este leão aparecia, me parecia que ele vinha contra mim com, né, a cabeça muito erguida e com uma fame irada, né, raivosa, que dava a entender que o próprio ar tremia. Né? O leão aqui é a soberba, o orgulho. Dante ele vai se deparar então com a tríplice concupiscência, né? Na tradição cristã, os três inimigos da alma é a concupiscência da carne, ou seja, a luxúria, a concupiscência dos olhos, ou seja, a avareza, e a soberba, né? A concupiscência da vida, que é a soberba, né? Que é esse leão. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carcarne la sua magrezza, e molte genti feggià viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura di uscia di sua vista, que eu perdei la speranza dell'altezza. Né? Então, além daquele leopardo manchado, além do leão todo orgulhoso, né, soberbo, apareceu também uma loba magra. Ele diz aqui, olha só, que sembiava carca nella sua magrezza, toda magra, famélica, né? Que aqui ele dizia que de tutte brame, né? Ou seja, de tantos desejos, de tanto querer, né? De tanta cobiça, estava magra, né? Cobiçava tanto aquela loba, cobiçava tantas coisas que estava toda famélica, nos ossos, né? Magra aquela loba. E essa loba fez também muita gente viver assim, né? Com essa fome, com essa magreza de querer ter os bens, né? Isso aqui é a concupiscência dos olhos, ou seja, a avareza, a pessoa que quer, né, ter bens e possuir e ter dinheiro e ter propriedades e carros e ter coisas de luxo. É uma loba que vai fazendo com que a pessoa emagreça espiritualmente. Né? Questa mi porse tanto de graveza, ou seja, era tão terrível essa loba que causou um grave medo em Dante com aquela visão, que ele pensou, né, que ele perdeu a esperança da altura, ou seja, ele perdeu toda a esperança de alcançar a altura daquela colina da vida nova, da vida livre dessa selva dos pecados, né? Então, simplesmente para não ficar muito longo, depois continuaremos na próxima aula, mas nesses 51 primeiros versículos, né, versos do canto primeiro da Divina Comédia, Dante narra um pouco a sua situação de angústia antes de ter essa graça da visão do inferno, da visão do purgatório e da visão do paraíso, onde ele vai, de fato, se purificar dessa tríplice concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da soberba, né, a soberba da vida.